Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês um recurso super importante do Photoshop, que é um recurso chamado Content Aware Fill. Ele está nessa posição, ó. Edit, Content Aware Fill. A princípio você não está vendo o comando ali aplicado porque eu não tenho uma seleção ainda na minha layer. Olha só como é que ele funciona e qual é o diferencial dele. Existe um comando mais anterior ao Content Aware Fill do Photoshop, que é simplesmente o Fill. Como era que ele funcionava? Venho aqui com a ferramenta laço, vou fazer uma seleção qualquer aqui. Posso fazer a seleção até nessa mulher aqui, digamos que eu não queira mais que ela estivesse aparecendo aqui na minha imagem. Faço uma seleção ali ao redor dela, utilizando o laço. Pegar a sombra também, para não ficar estranho. E aí, como era que eu utilizaria o comando Fill? Edit, Fill. Aqui ele dá o atalho Shift F5, mas eu gosto muito de utilizar o atalho Shift Backspace. O comando Shift Backspace abre o painel Fill. E dentro do painel Fill você tem a opção de Contents. E a opção que a gente vai utilizar para fazer esse tipo de processo é a Content Aware. Eu poderia estar preenchendo aquela área selecionada com a cor do foreground, com a cor do background, com uma cor específica, com um padrão, 50% de cinza, preto, branco, mas eu quero Content Aware, sensível ao conteúdo. Se eu clicar, dá OK, vocês vão ver que automaticamente ele vai ler a vizinhança da área selecionada e vai preencher aquela área com o que ele leu aqui ao redor. O que, na verdade, galera, já é um trabalho ótimo. A inteligência artificial do Photoshop ela tem avançado demais e a gente consegue uns resultados muito precisos. Porém, vou dar uns Ctrl Zs aqui. Existe um recurso ainda mais interessante dentro do Photoshop, que é o Content Aware Fill. Como é que ele funciona? Vou dar um Ctrl J na minha layer para duplicar ela e a gente poder fazer a comparação depois. Vou colocar aqui, editada. Vou fazer a seleção novamente com a minha ferramenta laço. Dessa vez eu vou fazer no garoto aqui, Vou aproximar bastante dele, Quanto mais áreas ele conseguir pegar ao redor, melhor para a gente. Então é sempre interessante a gente fazer uma seleção bem próxima do objeto que a gente quer corrigir. Seleção feita, layer selecionado, edit, Content Aware Fill. Qual a diferença entre esses dois comandos? Quando a gente usa apenas o Fill, ele lê sozinho o que ele acha que deve preencher na área e aplica o efeito. No caso do Content Aware Fill, eu consigo editar aqui do meu lado esquerdo, nessa janela que apareceu, o que eu quero que ele leve em consideração para fazer o preenchimento das áreas. Se eu pego, por exemplo, uma área muito grande aqui, e para isso eu estou usando o recurso de laço aqui dentro do painel, olha só o que ele faz. Ele acaba achando que para preencher aquela área ele tem que pegar outras áreas aqui. E essas áreas são muito grandes. Essa área verde é o que ele pode usar de referência, o que ele está usando de referência. Eu poderia, por exemplo, aqui pegar o meu brush, que é essa primeira opção, e simplesmente pintar as áreas que eu não quero que ele leve em consideração, no modo subtração, ou pedir para adicionar e dizer, não, eu quero que você leve em consideração essas áreas. E vou pintando de verde aquelas áreas. É claro que quanto mais próxima do meu objeto tiver a área de referência, mais preciso vai ser o meu processo. Eu vou voltar aqui então algumas vezes. E eu gosto de utilizar a ferramenta laço para fazer isso, porque eu consigo fazer o laço certinho na área que eu quero. E como eu falei para vocês, o ideal é que ele consiga ler com muito detalhe a área vizinha ao meu objeto. Então, para fazer isso, eu vou subtrair essa área que eu adicionei ainda agora e vou deixar o mais próximo possível do meu objeto para ele conseguir ler mais áreas ao redor dele e fazer o preenchimento de forma mais precisa. E percebam que é muito nítido o resultado do trabalho. Para melhorar mais ainda, e essa é uma opção minha,
Aqui no lado você tem algumas opções da ferramenta. Na opção de Sampling Area Overlay, você tem como mudar a cor da área que ele leva como referência e a opacidade dela. Nessa opção de Sampling Area Options, você tem a opção de escolher a forma que você quer que ele leve em consideração para fazer os ajustes. No caso retangular, ele cria uma forma retangular para fazer o ajuste, ele leva em consideração uma área retangular ao redor da seleção que eu fiz. E a Custom é a forma que eu fiz mesmo. Eu vou deixar no alto, porque como eu utilizei a laço, ele já sabe que é uma forma customizada. Na opção Color Adaptions aqui do Fill Settings, eu gosto de deixar a opção High, porque ele faz uma leitura um pouco melhor das cores que estão ao redor daquele objeto e faz uma mistura um pouco melhor também. Mas se você deixar no Default, ele também já faz uma leitura aproximada, porque eu acredito que ele usa o High como referência. Aqui no Output Settings você tem a opção de escolher se você quer que ele faça o ajuste no próprio layer onde eu apliquei o efeito, se ele cria uma nova layer com o efeito aplicado, ou se ele duplique a layer atual com o efeito aplicado. Eu vou deixar na Current Layer porque eu já dupliquei ela com esse propósito. Beleza. Outra vantagem de você estar utilizando o Content Aware Fill, o painel, é que, por exemplo, na minha seleção anterior, eu não fiz a seleção dessa mulher junto. Mas como eu estou no painel e o painel deixa que eu faça essa edição, eu posso chegar aqui nesse momento e utilizar a ferramenta laço no modo de adição e fazer a minha seleção ao redor dela ali também, mesmo sem sair do painel, o que é muito bom e agiliza bastante o trabalho. Vou selecionar a sombra ali também. Ele automaticamente já faz a seleção para mim e remove aquele objeto da cena. Vou pegar um pouquinho menos aqui dessa área. Quanto mais área de referência ele tiver, melhor. Então eu sempre gosto de deixar bem próximo do meu objeto. E vou dar o OK. E você vai ver a mágica, Ctrl D de dado para selecionar, acontecendo aqui no Photoshop. E na verdade isso não é mágica, tá galera? É Photoshop. Para melhorar ainda o resultado, que algumas áreas ficam um pouco borradas, ele não faz um trabalho tão perfeito em algumas áreas. O que eu poderia fazer? Poderia estar utilizando qualquer uma das ferramentas de correção. Eu já fiz um vídeo sobre elas, o vídeo lá sobre retoque, onde eu mostro como elas funcionam. Aqui eu poderia estar utilizando a Healing ou a Patch. Eu vou utilizar a Patch nesse caso porque são áreas maiores. Como é que eu posso utilizar? Eu pego essa área aqui que ficou um pouco desfocada e eu não estou gostando. Faço a seleção ao redor dela e arrasto para uma área vizinha. Automaticamente ele faz a correção para mim. Mesma coisa aqui nessas áreas. E eu vou fazendo agora essas correções menores dentro do documento, porque eu trabalho pesado. O Photoshop já fez para mim. E me deu um resultado perfeito, por sinal. Aqui nessa parte de areia também, vou pegar aqui e jogar para uma área de referência que eu acho que encaixe melhor naquela região. E ele faz para mim a correção. Fantástico, né, galera? Eu tenho certeza que essas dicas valem a tua curtida no canal. Então essa foi mais uma dica do Photoshop, uma dica super poderosa. Posso tirar o olhinho aqui da layer de cima para a gente ver o antes e o depois. O resultado é quase perfeito. E isso porque o Adobe vem melhorando demais os recursos do Photoshop, eles vão ficando cada vez mais refinados. Então essa era a dica que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o like no vídeo, não esquece de compartilhar esse conteúdo. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.